Começa agora o programa Bora Lá Show com Gerson Borges. O programa para toda a família. Realização Produtora Estúdio A. Olá, estamos começando mais um programa Bora Lá Show. Temporada 2024, sempre aqui na cidade de Paulínia, aqui no Estúdio A, na direção do nosso querido diretor Amilcar Piva. E hoje estamos recebendo uma pessoa que é muito querida na cidade de Paulínia, que faz, olha, umas delícias aqui na cidade, no centro de Paulínia. Ela é empresária do ramo de padaria, a Alessandra, empresária da micropadaria Pane de Coalho. Pode entrar, Alessandra! Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Alessandra. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui de mim e da minha padaria. Olha, com certeza, nessas festas que se passaram aí, você fez muitas delícias para o povo, nas famílias aí, né? Com certeza, e muito trabalho, né? Porque para o Natal a gente tem um cardápio todo especial, baseado em receitas de panetone, chocotones, entre outras coisas, muito gostosas. E, Alessandra, por que micropadaria? Nós temos uma produção limitada de pães e como nós trabalhamos com fermentação natural, os nossos pães demoram 24 horas para serem feitos. Então, a gente tem aquela produção, olha, de 30, 40, 50 pães no dia. Então, a gente não consegue dar uma escalabilidade tão grande que nem numa padaria normal. Alessandra, você falou uma coisa muito interessante, da fermentação. Fermentação. Né? Quando a gente compra um pão, já aconteceu, de comprar um pão numa certa padaria, e esse pão você comer, ele dá azia. E o de eu comprar em uma outra padaria, na sua, por exemplo, eu já comi pão da sua padaria, que não me deu azia e não dá azia os pães da sua padaria. Conta sobre isso pra gente. O que acontece? O que acontece? A grande maioria das padarias hoje, elas utilizam pré-misturas. E para ter uma fermentação mais rápida e ter a tal da escala de produção. Daí, para dar o tempo para poder vender e ter sempre pão quentinho e fresquinho, ele acontece em pouquíssimo tempo. Muitas vezes uma fermentação demora 1 hora de um pão. Daí, em vez de você ter a fermentação fora, como é o normal, ele acontece dentro da sua barriga. Hoje, um pão lá na padaria não demora menos de 4 a 5 horas para ser feito, que é o pão mais normal, que seria um pãozinho francês. Os pães de fermentação natural demoram de 20 a 24 horas fermentando a frio para que eles se desenvolvam. Vou até te falar uma curiosidade. Um pão francês normal, como aqueles de antigamente, eles têm 5 ingredientes: água, farinha, sal, fermento e alguma gordura. Um pão de pré-mistura chega a ter 15 ingredientes. Nossa. E geralmente é aqueles ingredientes que a gente não consegue nem ler. Eu não vou decorar, nem vou te falar que não dá para ler, né? Por isso que todo mundo fala, sempre compre produtos com ingredientes que você consiga ler. Eles fazem isso para ganhar na produção, tempo? O que é? Isso, sim, porque o que acontece? A primeira coisa que um consumidor, vamos dizer assim, quando chega numa padaria, ele quer pão fresquinho a toda hora. Para você conseguir pão fresquinho a toda hora, é difícil, porque você tem que respeitar o tempo de fermentação. Então, é colocado aditivos, mais fermentos que fazem o pão crescer de uma maneira rápida. Então, em 1 hora ou até menos, o pão fermenta. E tem uma outra coisa também que muitos não falam. Nesse pacote de pré-mistura é adicionado glúten. Então, além do glúten normal que tem na farinha de trigo, eles adicionam mais glúten. Então, o que é o glúten? O glúten é uma massa elástica de proteína. Então, isso também colabora para que haja uma má digestão. Diferentemente quando você trabalha num processo artesanal. Quando você trabalha num processo artesanal, você consegue ter excelentes produtos, você usa bons produtos também, e essa fermentação acontece no tempo necessário. E não é colocado nenhum ingrediente a mais do que o necessário. Eu já cheguei a pegar
pão de algumas padarias, tá? E esse pão você vê ele lá, aí você vai pegar ele para abrir e tem aquele pão que você vai amassar oco, totalmente oco por dentro. O que é aquilo? O que acontece? É o aditivo? A fermentação, é o aditivo que faz com que o pão cresça rápido, encha-se de gás carbônico, por isso que um pãozinho de 50 gramas, ele fica um pão grande. Normalmente, se você vai comprar lá na padaria, quando a gente faz algum pão francês, é um pãozinho de 50 gramas, ele é pequeno, porque ele não vai ter aquele crescimento, aquela explosão como acontece. Por isso que o que entra lá, o peso é o mesmo, é gás carbônico, que é por isso que ele fica inchado e você não vê quase o miolo e tem uma bolha de ar lá dentro. Esses pães, tem uma lei, ele tem um peso correto, é isso? Sim. Qual que é o peso correto deles? Tem que ter. O peso, assim, a lei é do pão francês, que hoje, na realidade, não é o peso do pão. Hoje você compra pão francês por quilo nessas padarias. Justamente por isso que estava acontecendo. Você via aquele pão grande, achava que era um pão de 100 gramas, ele tinha 50. E vendia-se muito com valores maiores. Por isso que hoje, o pão francês normal, não artesanal, ele é vendido por quilo. E por isso que varia. Tem padarias que você compra pão francês, por exemplo, 1 quilo de pão francês, você compra, um exemplo, 10 pãezinhos. Na outra, você vai comprar 15. Justamente por esse tamanho e por essa explosão que o pãozinho fica, do tamanho que ele fica. Alessandra, vendo o seu currículo, a sua história, você trabalhou com marketing. Isso. Você veio de uma grande empresa de marketing na área de TI, é isso? Olha, na realidade, assim, eu desenvolvi uma carreira durante 25 anos na área de marketing e vendas para empresas de tecnologia da informação. Eu trabalhei em grandes nomes de empresas multinacionais, né? Sempre focado nisso, com o cliente, outras empresas, principalmente no relacionamento que a gente fala business to business, né? Vendendo produtos. E eram empresas que tinham toda uma estrutura, né? Que era uma coisa bastante interessante para você aprender. E, Alessandra, e é sobre essa mudança radical do mundo corporativo para se tornar uma empreendedora da micropadaria? Essa é uma das coisas que o pessoal pergunta muito, né? Essa virada de chave que eu dei. E com um detalhe, né? Foi uma virada de chave com 50 anos, né? Que muita gente tem medo até por causa da idade. O que aconteceu? Eu viajava muito. Eu cuidava de diversos países e eu acabei tendo 2 burnouts, vamos se dizer. Para quem não sabe, burnout ele é o esgotamento físico e mental através do trabalho. Eu tive em 2016 e estava começando a ter um 2020 na pandemia, né? Quando eu tive o primeiro burnout, eu comecei a procurar um plano B. Então, o que eu me propus? Eu ia começar a estudar alguma coisa para que quando eu parasse realmente de trabalhar no corporativo, eu teria. Daí, uma coisa muito engraçada aconteceu. Em 2017, eu vi um programa da Ana Maria Braga, de um chefe falando que ele tinha montado uma fábrica de pães de hambúrguer artesanal colorido. E ele fazia de cebola, de beterraba e não usava nenhum artifício para dar cor. Não sei por que aquilo me deu um estalo na hora na minha cabeça. Daí eu falei, gente, isso é muito legal. E saí daquele dia de assistir a Ana Maria, comecei a pensar o que era para fazer pães, o que eu precisava. Porque assim, eu sempre fiz muitos pães em casa, mas nada profissionalmente. E a partir daquele dia, de 2017, eu comecei a buscar informações e comecei a estudar. Graças a um start vendo Ana Maria Braga. E de quem são as receitas que você faz? Olha, durante um ano quase, eu fazia em casa, assistindo na internet, vendo Facebook, Instagram. Você já tinha uma paixão, então, por pães? Sim, sim, eu sempre amei. Tá. Pães faz parte da minha família. Depois, assim, tem várias histórias sobre pães com a família, depois a gente conta um pouquinho.
Mas fazendo da sua pergunta, depois desse 1 ano que eu fiquei fazendo em casa, eu descobri um professor, o Fernando de Oliveira, que fica em Vinhedo, que ele era técnico da Seleção Brasileira de Panificação, foi até no Mundial esse ano na França. E eu falei, nossa, tem um padeiro por excelência, então eu vou aprender, porque eu cheguei num ponto que eu não acabava num limite, então eu fui lá aprender. Então, entre uma viagem e outra, eu chegava do aeroporto direto lá para fazer o curso, voltava, né? Daí veio a pandemia. Daí nós tivemos, vamos dizer assim, uma das melhores coisas, a parte online. Eu pude fazer cursos com professores de diversos países. Eu fiz com professores de Portugal, da Espanha, da França, da Alemanha, da Itália, tudo online. Porque como eu tenho facilidade com os idiomas, porque eu utilizava muito na minha carreira, então eu aproveitei muito vamos dizer, esse período que a gente não podia sair de casa para fazer curso de pães. E hoje eu uso muito dessas receitas que eu aprendi e testei na padaria. Hoje eu tenho uma equipe, eu não sou mais sozinha. E também vamos dizer assim, o pessoal que está comigo da cozinha, principalmente os meus padeiros, eles têm toda a liberdade de criar em cima das minhas receitas. Então, assim, eles acabam criando coisas maravilhosas. Porque, como eu digo, uma cabeça uma pessoa, né? Várias pensam melhor, né? Do que uma só cabeça. Então, assim, é muito legal essa interação que a gente tem com a equipe. E eles acabam, vamos dizer assim, aprimorando cada vez mais as minhas receitas. E falando em receita, você tem algum pão ou receita especial? Olha, daí que eu falei que você receita sim. Gosta ou é apaixonado em fazer? Tem uma preferência? Sim, eu tenho uma receita que mora no meu coração, né? Como eu falei. Não era profissional, mas o pão sempre esteve presente desde a minha infância. Eu via minha avó fazer, as minhas tias fazerem os pães, e isso eu levei para dentro de casa. E acabou assim, eu sempre tive um filho que ele era muito difícil de comer, né? Ele tinha uma seletividade para 3 cores, preto, branco e amarelo. E isso qualquer mãe fica desesperada de não colocar cores na alimentação do seu filho, né? E com 2 anos eu acabei fazendo um purê de mandioquinha e ele comeu, ele gostou e sobrou. E eu coloquei esse purê que sobrou dentro de um pão, sem receita, sem nada. Eu coloquei ali farinha, ovos, mexi e fiz um pão. E ele gostou. Daí ali eu comecei a perceber que ele gostava de pães e fora que gostava de pães, ele aceitava novos sabores. E daí, a partir dali, eu comecei a criar, sem querer e sem receita, os pãezinhos nutritivos hoje que eu vendo na padaria. Porque eu tenho uma linha para criança, não só para crianças, né, mas principalmente que ele é feito à base de vegetais. Então a gente tem pães de beterraba, de espinafre, mandioquinha, de inhame, batata doce roxa. E desse mesmo amor que eu dava para o meu filho, a gente faz. E a maior alegria é ver outras mães compartilhando que os filhos delas começaram a aceitar comer vegetais por causa dos nossos pãezinhos. E Alessandra, onde você busca tanta inspiração para esses produtos, essas delícias que você vende lá na padaria? Olha, como eu te falei, eu fiz muitos cursos e também, assim, como eu brinco, eu sou rata de internet, né? Eu tô sempre vendo, pela facilidade até dos idiomas, eu consigo ver muita coisa que está acontecendo lá fora. Então, eu vejo de todos os países. Eu sigo gente da Tailândia, da Singapura, da Malásia, todos os países, não só o que a gente conhece, os europeus, né, que são os que são mais conhecidos, mas eu estou sempre buscando essas delícias. E também, como eu viajei muito, eu comi muita coisa gostosa. Eu procuro buscar, nas minhas memórias, essa parte também dos pães, para inventar coisas novas. Então, assim, quando a pessoa vai lá na padaria, ela não vai ver coisas normais de padaria. Claro, a gente tem vamos dizer, um propósito de resgatar a panificação do passado. Então, a gente também traz muita coisa que os nossos avós e os nossos antepassados faziam. E a gente quer resgatar isso. Porque o que acontece? Até por essa praticidade que hoje o pão é feito de qualquer maneira, rápido, assim, nós queremos aquelas memórias que você, quando chega na padaria, você lembre da sua infância, que você comeu
rosca húngara, ou aquele pãozinho que nem a avó fazia. Então, isso é uma coisa também muito importante para nós. Além de olhar o futuro, a gente olha muito para o passado. E, Alessandra, o que te fez empreender nessa área de padaria foi, então, essa paixão por pães, já tradição de família? Sim, eu sou assim, fazer o que você gosta é a melhor coisa. Eu queria uma coisa totalmente diferente. E você lidar com o público e com coisas que você mexe com memória, que você dá alegria, porque comida é alegria. Se você fizer alguma coisa, se você pensar algum momento gostoso da sua vida, sempre vai ter alguma comida que você vai remeter. Se você, assim, uma memória de infância, você, a minha avó fazia isso. Então, está sempre envolvido. Então, levar a alegria para as pessoas, para a casa delas, isso é uma coisa importante. Então, isso foi um dos grandes motivos que a gente fez empreender nesse ramo, principalmente de padaria. Falando em alegria, em casa, em família, você disse que tem várias histórias interessantes e emocionantes aí da tua família. Conta uma pra gente. Olha, a gente tem bastante história. Conta uma pra gente. O povo gosta de história. Ah, com certeza, né? Essa que eu contei, assim, a do meu filho, né? É uma coisa que me emociona bastante, né? De fazer ele comer. Daí teve uma outra que foi muito engraçada. Eu criei meu filho comendo pães, né? Daí uma vez ele convidou alguns amiguinhos para ir lá em casa, tomar um lanche, brincar. E daí eu fui, toda pimpona, né, lá, falando, não, vou fazer pãezinhos, eu vou arrasar. Coloquei na mesa os pãezinhos e tinha colocado acho que um pão de forma ou pão francês junto. E eu via que a única pessoa que comia os meus pães era o meu filho. As outras crianças nem tocavam, eles iam ir os outros pães. Daí eu fui perguntar, porque eu falei, gente, eu pensei que eu ia arrasar. E daí perguntou, tia, a gente não sabe o que é isso, é bom? O que é isso? A gente conhece isso. Daí eu percebi que um hábito da minha família, nem todo mundo tem essa história com pães. Daí eu falando, explica, não, prova. Daí meu filho também fala, prova, é gostoso. Eles adoraram. Mas me chamou muito a atenção que esse hábito era algo meu, lá de casa, não era das outras famílias, que as crianças estranharam ou ver um pão que não fosse o pão de padaria normal. Então, essa é uma história que eu acho muito engraçada. E, Alessandra, como você buscou ou encontrou, quem te deu a ideia desse nome, Micropadaria Pane di Quaglio? Pane di Quaglio. Pane di Quaglio. Fala desse nome, de onde veio essa inspiração para esse nome? Com certeza. Assim, o meu marido, ele veio de família italiana, o sobrenome dele é Quaglio. Então, eu conheci, logo que a gente se casou, a avó dele. E a avó dele sempre falava muito da Itália, da cidade de Cavazari. Porque ela veio na Primeira Guerra, deixou toda a família dela lá em Cavazari, só veio com a família do marido. E você via que ele tinha uma coisa que ela queria voltar. E ela nunca conseguiu voltar. E ela faleceu com 92. Em 2018... a gente resolveu fazer uma viagem em família, eu, meu marido e meu filho, para resgatar um pouco, para tipo falar, olha, Bisa, nós estamos aqui, nós estamos voltando à sua cidade de Cavazari. E o que eu encontrei lá? Eu encontrei uma padaria e um moinho de trigo chamado Quaglio. E eu falei, gente, aqui tem Quaglio, e Qualia também tinha com A. Falei, que coisa interessante, né? Que aqui... E eu estava começando, era 2018, já estava vendo essa parte de pães, tudo. Eu falei, nossa, que legal. E essa farinha até tem aqui no Brasil, do molinho Quaglio. E daí eu falei, quando eu fui montar a padaria, eu falei assim, vamos fazer uma homenagem, já que tem o sobrenome, que tem uma tradição na Itália de pães, a gente vai colocar, que seria o pão do Quaglio. Então, pane, que é em italiano, de Quaglio, foi por causa disso. Foi uma espécie de uma homenagem à família do meu marido e é uma homenagem a essa família que também já faz pães e tem um moinho de trigo lá na Itália. E está sendo um nome de muito sucesso. Com certeza, o pessoal gosta bastante, né? Já há quanto tempo em Paulínia? Nós vamos fazer 3 anos em outubro. Vocês estão lá na rua... Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 185, ali em Nova Paulínia, pertinho da Igreja Matriz. Centro de Paulínia, hein? Centro de Paulínia.
bem no centro. E a nossa produção teve lá na padaria. Sim! E tem uma surpresa. Olha, agora vocês vão ver o que a gente aprontou lá na padaria para vocês. Mas só um minutinho, a gente já vai para lá. Mas antes nós vamos para os nossos comerciais e a gente volta já já com muito mais para você. Olá, você de Paulínia e região que busca móveis de qualidade, venha conhecer a T Magazine em Paulínia. Dá uma olhada. Aqui você encontra o que existe de melhor em móveis para o seu lar. Sofás, poltronas, guarda-roupas, armários, mesas, salas e cozinhas. O Bora Lá Show veio conferir de perto a qualidade e o requinte dos móveis da T Magazine. Olha a qualidade dessa poltrona. Tudo para o seu lar. Venha tomar aquele cafezinho aqui na T Magazine com o Márcio ou a Maria Tereza, com aquele atendimento super especial. Que tal um café direto da fazenda? Conheça o Café Fraga. 100% arábica, o que garante sabor e aroma. Café Fraga, o melhor sabor de Minas. Micropadaria artesanal Pane de Coalho. Arte em criar com as mãos e o coração, onde o principal ingrediente é o amor. A Pane de Coalho trabalha com produtos que trazem ao cliente grande satisfação e uma experiência incrível. Todo produto e toda parceria tem uma bela história aqui na nossa casa. Compartilhe essas delícias também com quem você ama, pois tudo o que fazemos tem que ter alma, afeto e amor. Micropadaria artesanal Pane de Coalho. Estamos de volta com o nosso programa Bora Lá Show aqui no Estúdio A, na direção do nosso querido diretor Amilcar Piva. Temporada 2024 e hoje estamos recebendo a Alessandra, que é empresária no ramo de padaria micro artesanal Pane de Coalho. Alessandra, como é a galera aí da área fitness? E pão engorda, não engorda? Olha, pão não engorda, engorda quem come. Brincadeirinhas à parte, o que acontece? Existe pães e pães. Quando você fala de um pão de fermentação natural, ele é um pão altamente digestivo, ele é um pão que não dá pico de insulina. Então, ele é um pão que o pessoal acaba comendo e acaba, vamos dizer assim, ele sendo até ajudando a sua saúde. Daí tem também uma galera que prefere já os pães sem glúten,
O que seria um pão sem glúten? São pães que não vão farinha de trigo. Porque existe uma confusão muito grande hoje em dia no mercado. Muita gente chega lá na padaria perguntando, o seu pão vai farinha branca? Farinha branca não é só farinha de trigo. A gente tem farinha de arroz, que é branca, de polvilho, de amido de milho. Então, a gente tem várias famílias brancas. Então, como que a gente pode classificar hoje os pães? Os pães que vão farinha de trigo, os pães que não vão farinha de trigo, que são os pães que podem ser com esse mix de farinha que eu falei, e os pães que têm baixo carboidrato, que seriam os pães que vão farinha de amêndoas. Então, tem pães para todos os gostos. Então, hoje, em uma dieta saudável, o pessoal não precisa tirar os pães da sua alimentação, é só escolher o pão certo. Para um pessoal que não tem nenhum problema de intolerância com farinha de trigo e quer continuar comendo, temos os pães de fermentação natural. Já se você tem alguma restrição, a gente pode utilizar e o pessoal pode comer os pães sem glúten. Mas se você quer baixo carboidrato, existem os pães que são os low carb, que são os pães de farinha de amêndoas, farinhas de oleaginosas, na maioria das vezes. Então, assim, o legal é você procurar realmente um médico e ele te indicar qual que é o pão certo para seu tipo de alimentação. E com certeza você vai encontrar o pão certo lá na padaria Pane de Coalho. E lá na padaria Pane de Coalho, não é só pão que tem lá, tem pão, o que mais tem? Tem vários recheios, é isso? Isso. O que é a padaria? Vamos dizer, a micropadaria Pane de Coalho. Hoje nós somos uma delicatessen, porque nós fornecemos não só o pão, mas todos os acompanhamentos. Nós temos geleias, nós temos antipastos, queijos, azeites, utensílios também para você servir. Então, assim, você encontra tudo para ter aquele momento especial com a sua família e com os seus amigos. Mas sempre, todos os parceiros que nós trabalhamos são parceiros que seguem a nossa mesma filosofia. Quando você lê um rótulo, não ver aqueles nomes que você não entende. Quer dizer, o que são produtos artesanais. Então, se você quiser ter aquele momento agradável, é só passar lá na Pane de Coalho, que eu tenho certeza que você vai conseguir achar alguma coisa de diferente que vai te atender. Muito bem. E agora, Alessandra, nós vamos lá para a padaria. A nossa produção teve lá? Sim, teve. Você preparou uma receita, foi isso? Uma só não. Acho que a gente vai dar algumas dicas lá que o pessoal gravou e ficou muito legal. Vamos lá? Começando a fazer um trabalho com a massa de fermentação natural, nós vamos fazer pães italianos e pães italianos recheados com parmesão. Olha que massa maravilhosa, que está bem fermentada, ela teve o primeiro descanso dela. Vamos agora separar em porções de 600 gramas. Estou boa nisso, deu 600 gramas certinho. Sempre colocando aqui por baixo. Agora vamos começar a modelar cada um desses pães, fazer uma pré-moldagem, só pra gente aqui já acertando o glúten. Aqui, fazendo as bolinhas. Esse é um passo muito importante dos pães para começar a dar pré-tensão na massa. Daí aqui
teoricamente teria que esperar um pouquinho, mas a gente vai agora começar fazendo a modelagem dos pães. Abrindo eles com todo amor e carinho. O pão já está bem tensionado. Modelagem bem simples. Agora vamos fazer um pão recheado. Nós usamos aqui nos nossos pães, em todas as nossas preparações, o que há de melhor. Nós estamos usando aqui de parmesão, parmesão Alagoa Golden, que é um queijo premiado de Minas Gerais, que tem um sabor bem gostoso e peculiar. Os pães agora vão descansar por 20 horas na temperatura frio, para que amanhã a gente asse eles e temos um pãozinho bem fresquinho e delicioso. Vou colocar um pouquinho, essas são as caminhas, que são os banetons, onde o pãozinho vai descansar. São feitos para o pão, porque eles não deixam que o pão crie tanta umidade, ele resseca um pouco. Vamos colocar só um pouquinho de farinha, bem pouquinho. Daí a gente coloca aqui o pãozinho. Até amanhã. Olha, pessoal, e eu vou dar mais um bônus agora para vocês. Essa focaccia, ela tá pronta quase para entrar no forno. Vamos ver como é que a gente termina ela? A gente molha os dedos na água e enfia na massa, baixando um pouquinho dela a fermentação, e é esse o segredo daquelas bolhas maravilhosas que vocês conhecem da focaccia, da pane de coalho. Olha só. Vocês viram que eu furei a massa com os dedos. Por que a gente faz isso? Essa é uma massa extremamente hidratada, acima de 80% de hidratação, e ela também é uma massa macia e muito fermentada. Se eu não furar com os dedos, vai criar uma bolha de ar embaixo e ela vai subir e não vai ficar tão saborosa. Você furando, você vai começando a espalhar as bolhas de gás carbônico que tem lá dentro, e na hora de assar, ela vai crescer uniformemente e dar mais maciez no pão na parte de dentro. Que você vê que a nossa focaccia é extremamente macia, e além com essas bolinhas que ficam ali de ar, que dão esse jeito super saboroso. Vamos fazer uma de alecrim. E a outra nós vamos trabalhar uma de parmesão. Parmesão, esse aqui é o Alagoa, que vocês já viram que a gente fez o pão. Agora nós vamos fazer a focaccia. Mas olha, Gerson, essa aqui vai ficar para o pessoal comer aqui. Essa aqui já está pronta para ir no forno e eu tenho certeza que nós vamos degustar ela aqui, que ela está muito gostosa. Mas amanhã tem mais e eu levo uma para você, que eu fiquei com pena. Mas o resultado vocês vão ver lá no programa Bora Lá. Gerson, segura aí que tá vindo um pãozinho gostoso aí para você. Estamos de volta aqui. Nossa, que legal, Alessandra, dá trabalho, hein? Olha, posso te falar que dá bastante trabalho, mas espera aí, eu vou cumprir agora a minha promessa que eu fiz lá na padaria. Ah, você trouxe? Olha aqui o que nós fizemos ontem. Olha só, põe aqui. Alessandra, o que você fez lá? Qual foi esse aí? Esse aqui foi o pão italiano.
Também nós fizemos o pão recheado de parmesão. E a nossa focaccia de alecrim. Olha Então, só. isso que nós produzimos. E, claro, não poderíamos deixar o nosso biscoitinho de café para adoçar um pouquinho a vida Nossa, depois. Adoro café, biscoitinho de café. Esse eu quero levar, hein? Isso. Ó, você vai gostar, o Olha pessoal só. gosta bastante. Eu quero experimentar. O que eu posso experimentar aqui? Vamos lá. O que você quiser. Vamos lá. Essa daqui é. O que tem aqui nessa focaccia? A focaccia, ele é um pão que ele é extremamente hidratado, ele é produzido com azeite e a gente coloca um pouquinho de alecrim para dar um saborzinho a mais nela. Olha aqui, eu não sei cortar. A produção trouxe uns pratinhos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando, a padaria Pane de Palio fica lá na rua Nossa Senhora Auxiliadora 185. centro da cidade de Paulínia. Já está há 3 anos na cidade de Paulínia. Vamos começar com o de parmesão? Parmesão. Pessoal, vocês sabiam que existe um jeito certo para cortar o pão italiano? Vou ensinar essa dica para vocês não terem mais problema. Primeiro você corta ele no meio. Olha, ele é recheado com pedacinhos. Já está me dando água na boca, Alessandra. Daí depois você vai cortando ele em fatias. Olha só, tem essa técnica. Você viu? Num pratinho pequenininho mesmo, a gente está cortando sem nenhum trabalho, fácil. Nem tem uma faca, aquelas facas de pães, não. Uma faca simples de serrinha já dá pra gente fazer. E ó, mão de padeira e cozinheira sempre é limpa, gente. E que recheio você sugere com um pãozinho desse aí? Olha, esse aqui você pode comer até puro, senão você pode colocar uma caponata de berinjela. Vamos lá, vamos experimentar. Ou um tomatezinho seco, ou um patezinho. Olha que delícia. Olha que a sustância dele, ó, que delícia, olha só. E agora vamos de Que focaccia. delícia. Eu adoro queijo, Alessandra. Isso aqui é o parmesão. Ele é parmesão à lagoa, é um parmesão que a gente trabalha na padaria, é um parmesão muito saboroso, ele é diferenciado realmente da região de Alagoas, em Minas Gerais, que é uma região onde os queijos são premiados. E essa aqui é a nossa delícia. focaccia. Falar um pouco mais do recheio dela. Na realidade, ele é um pão que ele tem uma cobertura. Você pode ver que ele é um pão airado. Daquele pequenininho. Isso, isso. Pode pegar, se quiser. Focaccia, agora eu vou provar a Ele focaccia. é feito com bastante azeite e esse aqui ele é super simples, é só com um pouquinho de alecrim e ele fica sensacional para você comer puro num sanduíche ou você comer com um antipasto, você que manda. Ele é super Que versátil. delícia. Ele é leve, Super gostoso, levinho. saboroso. Eles são, assim, você faz uma festa com esses pães. Padaria Pane de Palio. Há 3 anos em Paulínia. Deixa eu comer aqui, tá uma Isso. delícia, olha. E você levou quanto tempo para fazer isso aqui, Alessandra? Esses são pães que demoram 24 horas para ser feitos. Ontem, como vocês viram, a gente bateu a massa, nós também modelamos e assamos hoje pela manhã. Delicioso. Super leve, né? Super leve. Super leve. Agora, Alessandra. Acho que faltou um vinho, né? Eu devia ter trazido um vinho Oh, junto, né? que Seria bom. maravilha! Deu até água na boca. Hoje eu fiz uma postagem sobre vinho. Que delícia, bem lembrado. Que bem nada, lembrado. que combina muito, né? Muito. Pães e vinho. Nossa, não precisa mais nada, né? Você faz uma festa. Agora, Alessandra, para quem está querendo empreender nessa área de micropadaria, para quem quer começar um novo negócio, deixa uma palavra de motivação para esse pessoal, ou essas mulheres que querem se transformar Numa empreendedora, né? nessa área. Olha, o que eu falo, comecem, tenham coragem, não importa a idade que você tenha,
se você tem um bom produto, que as pessoas que gostam, que você faz em casa, comece a vender. Não tenham medo de oferecer. E se utilizem daquilo que você tem hoje à sua mão. Hoje, com a parte digital, facilitou muito o nosso trabalho. Então, assim, comecem. Só começando que você vai ver que vai dar certo. E qual foi a maior dificuldade quando você começou? Eu era nova aqui na cidade, né? Ninguém me conhecia, eu não tinha... Como eu viajava muito, eu não tinha muitos amigos, né? Assim, aqui na cidade. Então, o que que eu fiz? Eu procurei conhecer pessoas para que essas pessoas começassem a divulgar o meu produto. Então, assim, é sempre bom, façam com que as pessoas experimentem também o seu produto, que a melhor maneira de se tornar conhecido é que as outras pessoas comem e indiquem. Então, isso é uma outra coisa assim, pega a sua rede de amigos, distribua o seu produto, independente se for pão, se for doce, se for bolo, e faça com que essas pessoas divulguem na rede social, que daí você vai criar uma rede de pessoas falando do seu produto. E essa rede falando do seu produto, cada vez mais outras pessoas vão conhecê-lo. Então, eu acho que essa é a grande dica que eu dou, assim, vão para o digital e forneça seus produtos para experimentação. Você vê, tipo, tem uma amiga sua que está fazendo uma live numa loja, entregue um brinde para sorteio. Está tendo um evento, você quer, fulana, um pãozinho, você quer um bolinho? Porque você precisa se tornar conhecido. Você pode ter o melhor produto, mas se você não tiver, se ele não for conhecido, não adianta você ter o melhor produto do mundo. É verdade. Olha aí para você que está nos assistindo, uma aula de marketing aqui. Um pouquinho como eu sempre brinco, né? O marketing salva, e o marketing também me salvou muitas vezes, e até com a padaria. Porque não é fácil empreender, a gente não vai achando que vou começar a vender amanhã, a coisa vai dar certo. Ele é um trabalho dia após dia, e o marketing ajuda, porque é onde você vai se tornar conhecido. Porque eu brinco, existe no marketing, nós falamos em 4 P's, vamos se dizer, que é o produto, o preço, a praça, que é o atendimento e a publicidade e promoção. Você pode ter o melhor produto com o melhor preço e no melhor lugar. Se você não for conhecido, está faltando alguma coisa. Então, invistam em as pessoas conhecerem. Daí tem aquela coisa que a pessoa fala, eu tenho que gastar dinheiro. Não. Se você fazer a experiência, a pessoa ter a experiência de consumir o seu produto, já é meio caminho andado. Isso você não vai gastar praticamente nada. Leve, seja o seu produto e acompanhe. Agora, Alessandra, depois dessa aula de marketing, olha para você que está nos assistindo, compartilha esse programa hoje espetacular, super conteúdo. Planos para o futuro. Planos para 2024, olha, algumas coisas eu ainda não posso falar, mas o que vai em breve, nós fazemos um lançamento do curso de pães, vários módulos para que você também, não só aqui de Paulínia, mas da região e quiçá do Brasil, aprendam a fazer pão de uma maneira fácil, sem muitas regras, que você possa fazer na sua casa sem muitos equipamentos. Esse vai ser o grande lançamento para 2024. E para quem é esse curso? Para dona de casa, o que mais? É para dona de casa, para as mães que querem dar uma alimentação melhor para os seus filhos e para as pessoas que querem começar um negócio em casa ou até já tem algum negócio, mas querem aumentar o seu leque de produtos. E também com dicas de quem quer ter uma padaria também, né? Que tem muita gente que gostaria de ter. Então, a gente também vai dar várias dicas de equipamentos, como fazer. Então, assim, vai ser muito enriquecedor. E não vai ser vai ser mais de um curso. E você quer acompanhar a Alessandra, esses planos para o futuro, entra no Instagram, não é isso? Isso, nosso Instagram é Pane de Coalho,
Depois vai estar aqui o nome certinho para vocês. E lá a gente está sempre postando de novidade, o que está saindo na padaria no dia, porque, como eu digo, hoje o Instagram é a nossa cara, né? É o que vai chegar mais para vocês. Então, ali é um pouquinho de mim, da minha casa, tá ali naquele Instagram. Amor. Amor, afeto e alma. Tem que ser um Instagram que tem esses 3 As. Porque senão vocês não vão se conectar com a gente. E o que a gente mais quer é que vocês estejam conectados e nos sigam. Olha, você que quer conhecer a padaria, voltando a falar do endereço. Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 185. Rua Nossa Senhora Auxiliadora, 185, o Instagram aí já está na sua tela. E você vai ser muito bem recebido por você. Às vezes eu estou lá na padaria, mas tem as meninas lá que atendem, tanto a Lívia quanto a Luciana. Elas vão atender com todo carinho, vão explicar cada um dos produtos, que uma coisa que eu falo, todo mundo lá na padaria tem que experimentar tudo. Então, o que elas gostam, o que elas não gostam, elas estão lá. Porque, assim, o principal, você vai poder degustar os nossos produtos lá. Todos os dias nós temos uma mesa de degustação. Esse é o grande diferencial, hein? Com certeza, porque se você chegar lá e tiver alguma dúvida, experimente estar ali na nossa mesa. Você vai ver a qualidade e o sabor dos nossos produtos. Aceita encomendas? Com certeza, aceita a encomenda pelo nosso WhatsApp da padaria. É 19 9689 8401. Esse é o nosso Instagram para as encomendas. Antes eu até atendia pelo meu pessoal, mas eu posso falar que eu não consigo mais. Alessandra, que prazer receber você aqui em nosso programa. É o nosso primeiro programa de 2024, nessa nova temporada. Muito obrigado pela sua presença aqui e suas considerações finais. Olha, eu que agradeço de poder estar aqui, falar um pouquinho mais da padaria, falar um pouquinho mais da minha história, né? E poder incentivar outras pessoas também a abrir os seus negócios e fazer acontecer, porque eu falo, 2024 é o ano do empreendedor. Vamos com a nossa cara e coragem que a gente vai conseguir chegar lá. E, Alessandra, você tem várias matérias em algumas revistas da cidade e da região. Sim, sim, porque quem não é visto não é lembrado. E, assim, para mim, como eu digo, o marketing salva. Então, nós já saímos 3 vezes na revista Zap, com 3 matérias muito legais, que a jornalista Cissa fez com a gente. Também temos de um jornal de Americana, com a jornalista Rita Renes, que fez também, todas contando um pouquinho da história da padaria, da minha história pessoal e também de alguns produtos. Né, foi bastante... Eu gostei muito de ter participado dessas edições, dessas revistas. E você falou da Cissa, eu sou fã do trabalho da Cissa. Um forte abraço para você, Cissa. Você está convidada a vir aqui no programa, Cissa. Com certeza. A Cissa é uma pessoa especial aqui da cidade de Paulínia. E lembra, assim, como eu falei, né? A gente precisa ter pessoas que nos ajudem. E eu falo, e cada vez você conhecer as pessoas da cidade ajuda muito. E a Cissa é uma delas que sempre nos tratou com muito amor e carinho. Excelente pessoa, Cissa. Com certeza. Excelente profissional também. Eu assino embaixo. Obrigado pela sua presença aqui. Eu Muito que agradeço a oportunidade. E está convidada a voltar com outras delícias, hein? Não, com certeza. Eu não sei quando eu volto, mas as delícias vão estar sempre por aqui. E você, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado aí você que compartilha o nosso programa. Eu quero pedir a você, se inscreva em nosso programa. Clique no sininho, dê um joinha, que nós precisamos para que todos os nossos conteúdos cheguem até você e as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo programa. Bora lá, show! Tchau, pessoal!